Fala, minha galera! Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Estamos aqui no nosso canal mais uma semana para compartilhar algo de Deus com você e, de alguma maneira, abençoar a sua vida. Eu queria falar para você, primeiramente, se você não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva, mas não somente isso, compartilhe com mais alguém. Estamos, assim, graças a Deus, com muitos conteúdos que possam abençoar a sua vida, fortalecer o seu coração e, de alguma maneira, contribuir para o cumprimento do propósito de Deus. Hoje, eu gostaria de falar com você sobre calcular a sua torre. Qual a importância de nós termos um bom planejamento, de podermos ter uma visão a respeito do futuro, porque calcular é algo que nós podemos fazer no presente que vai gerar algo no nosso futuro, é uma semeadura a longo prazo. Lucas, capítulo 14, quando você pega na nova versão internacional, a partir do versículo 28, diz: Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e se não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: Esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual rei que, pretendendo sair a uma guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa com 10.000 homens, é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Interessante, né? Quando você pega essa parte inicial, qual de vocês que se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Qualquer coisa que nós venhamos a fazer na nossa vida, nós primeiro precisamos sentar para calcular a nossa torre. Talvez começar a se relacionar, ingressar na faculdade, liderar uma cela, começar no ministério, comprar uma casa, um carro, coisas que são até óbvias quando nós podemos aplicar esse texto. Só que a grande questão é que a Bíblia diz que nós teremos condição para completar aquilo que nós iniciamos, né? Obviamente que é iniciado em Deus, se for uma direção divina, aquilo que nós começamos, como Filipenses 2,13 diz: Deus opera em vós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Então, Deus ele inicia algo no nosso coração que foi recriado, né, a partir do momento que nascemos de novo, para nós iniciarmos algo segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Só que a grande questão não é somente iniciar, é completar. Se você vai ter condição para completar aquilo que você iniciou. Primeiro, o que você tem que fazer? Sentar e calcular sua torre. Será que eu tenho condição de me relacionar? Eu falo isso muito com adolescente, né? Você vai começar a relacionar. Você tem condição hoje, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente? Você tem condição para começar a relacionar? Muitos se frustram, por quê? Porque não tem condições, ele não calcula a torre, ele não calcula o preço, ele só inicia a obra, de certa forma, mas ele não tem condições para completá-la. Algumas pessoas até elas desejam muito se tornarem pastores, mas eles não sentaram para calcular o preço antes, para verificar as condições para construir essa torre. Não, eles só têm o desejo. Então, tudo isso passa por um fino planejamento, de acordo com a vontade do Senhor. Então, muitas pessoas acabam se frustrando nisso. Quer ingressar na faculdade? Você já calculou a torre, porque eu vou até abrir um parêntese aqui. Você ingressa numa faculdade hoje em dia, envolve muitas coisas, não é só a parte financeira, envolve o ambiente do local. Se você tem condições, maturidade para saber suportar o processo e com muitas pressões hoje em dia que acontecem ideológicas, pressões espirituais, pressões mentais, financeiras, e essas pressões elas podem realmente nos amadurecer, mas antes nós precisamos o quê? Calcular a nossa torre. Começou a se relacionar, calcule a sua torre. Ah, eu quero começar uma empresa.
calcule a sua torre, verifique se você tem condições para completar esse processo de acordo com a vontade de Deus. Muitos acabam se frustrando justamente porque não calculam a sua torre. Então, a Bíblia diz: pois se lançar o alicerce, versículo 29, e não for capaz de terminá-la, todos que virem rirão dele. O alicerce, a base fundamental é Cristo. A partir do momento que nós nascemos novo, Cristo é o fundamento, Cristo é o alicerce. E nada pode alterar isso. Cristo é o alicerce, ele é o centro da nossa vida. Ele é o fundamento principal. E a partir desse momento, olha só, nós temos que ter condições de cooperar com a obra do Espírito Santo na nossa vida em cada área, em cada uma dessas áreas, para que nós possamos ser exitosos e cumpramos o propósito de Deus. Então, calcule a sua torre em cada área da sua vida para que você não tenha frustrações, para que você não se decepcione, porque antes não pensou. Primeiro, a Bíblia diz, no versículo 28, primeiro não se assenta e calcula o preço. Assentar-se aqui é você estar numa posição de pensar no contexto geral, de analisar o ambiente, as situações. Tudo coopera para o nosso bem, mas vamos analisar as situações, vamos ter percepção espiritual, vamos ter discernimento para tomar decisões e posicionamentos de acordo com a vontade de Deus. Então você precisa fazer o quê? Você precisa assentar-se para que essa obra possa ser concluída. Então, oro por isso na sua vida e para que Deus ele possa, nesses dias, te conduzir a ser uma pessoa que planeja, que tem visão e que em cada área da sua vida você tem discernimento para ouvir a voz do Espírito, tomar decisões e posicionamentos de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Essa palavra te abençoou, compartilhe ela com mais alguém. Eu tenho certeza que outras pessoas podem ser abençoadas assim como você. Fique nessa paz, o Senhor é contigo.